relacionamentos, as alianças são quebradas. Como é que um casal se trai, prostitui, causa adultério e se separa? Porque algo morreu no coração. A morte, antes de chegar na aliança, ela passa pelo coração. Alguém, antes de quebrar uma aliança com a igreja, alguém antes de desfazer aquilo que Deus fez, ela deixou a morte entrar no coração. Antes de falar uma palavra ruim, antes de falar mal de alguém, a morte entrou no coração. As pessoas vivem na morte. Elas vivem. O coração virou um sepulcro, é onde matou esse, matou aquele, matou isso, matou aquilo. Na morte do coração está a morte da comunhão, da confiança, da lealdade. As alianças se quebram na morte do coração. A pureza vai embora na morte do coração. Tudo de bom e verdadeiro na vida só permanece na saúde do coração. Por isso que a palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Porque se o coração morrer, irmão, o que tem de gente de coração morto tentando servir a Deus? Um Deus vivo, mas ela tem morte no coração. Eu quero dizer para você que tudo se ganha, tudo se perde na morte ou na vida do coração. Até a salvação, ela passa pelo coração, porque Romanos 10 diz assim: se em teu coração creres e com tua boca confessares. Mas o coração não crê porque está morto. Então, se Deus não vivificar a fé no coração, não tem salvação. As pessoas ganham o céu ou ganham o inferno no coração, porque é o coração que ela determina aquela maldade, aquela dureza. Eu quero dizer para os crentes, filhos de Deus que estão aqui nessa manhã, que Deus quer curar você dessa morte que você já acostumou com ela. Deus está dizendo: eu não acostumei com isso não, eu não convivo com isso não, eu não aceito as coisas ficar assim na sua vida, assim, não, está resolvido, isso aí está resolvido, eu já resolvi isso aí. O que eu já fiz? Eu fiz um sepulcro bem bonitinho, ele não é feio não, bem bonitinho, e eu enterrei tudo lá, eu já botei uma pedra, como é que é? Botei uma pedra nisso. Deus mandou botar pedra em lugar nenhum, Deus mandou tirar a pedra. As pessoas resolvem as coisas botando pedra. Não tem um versículo na Bíblia dizendo bota pedra, bota pedra. Não, tem um versículo dizendo tira a pedra. Nós gostamos de edificar sepulcros. Jesus gosta de abrir sepulcros. Ele está abrindo sepulcros nessa manhã. Porque tem gente que não quer deixar abrir não. Tem gente que está com a morte guardada, selada, protegida, e não fala comigo, porque eu também estou calado e não vou falar nada não, porque a minha morte eu guardo para mim. Deus está te denunciando nessa manhã. Aí, quando morre, você tem que edificar um sepulcro, entende? Porque a nossa atitude, quando criança, ou quando jovem, ou adulto, sempre foi enterrar aquilo que morre. O homem sempre enterra aquilo que morre na sua vida, porque ele não tem meio de ressuscitar. Então, para se livrar da dor daquilo que morreu, ao invés de levar a Cristo, o ressuscitador das coisas, nós cavamos um sepulcro em nós mesmos, na nossa memória, e enterramos aquilo, como alguém deixa um corpo no cemitério para você não ficar olhando para aquilo que morreu. Sabe o que é edificar um sepulcro? É edificar um lugar onde você vai esconder a sua dor, onde você vai tirar ela da sua frente para você não ficar olhando. O sepulcro é esse lugar que não resolve as coisas, mas você diz, não, eu resolvi aqui. O sepulcro não ressuscita as coisas, ele não traz de volta a vida, mas o sepulcro é um lugar onde a gente aceita a morte e passa a conviver com ela. Sabe quando você não tem mais expectativa daquilo ser diferente? Aquilo morreu e você já enterrou. Você ergueu um sepulcro. O sepulcro é um lugar que esconde dos nossos olhos as lágrimas desse corpo que morreu, desse sonho que morreu, dessa coisa que morreu, que eu tinha dentro de mim, mas morreu. Então o sepulcro tira aquilo da minha frente. Nós erguemos sepulcros, nós concordamos que aquilo está morto, está resolvido. Não se fala mais nisso, não se mexe mais nisso.
Nós erguemos sepulcros porque não cremos no Deus que ressuscita o que morre. Nós já temos a nossa forma de resolver o que morre. Nós construímos um sepulcro e nós enterramos aquilo. E o Senhor falou uma coisa para mim. Eu vou te falar dos sepulcros do meu povo. É um lugar que eles enterraram ao longo da vida deles, eles foram enterrando coisas. Então você não se lembra mais do sepulcro que você ergueu aos 7 anos de idade. Quando você via seus pais brigando, ou quando você via aquela situação do tio, ou quando foi abusado, ou quando você ergueu um sepulcro e você aí enterro aqui toda essa mágoa, toda essa dor, todo esse ódio, toda essa decepção, toda essa amargura, eu enterro aqui. E você foi enterrando o sepulcro. Só de tantos anos passaram que você esqueceu, você nem sabe onde está o sepulcro que você ergueu. E aí Deus começou a falar comigo sobre o endurecimento ignorado. É aquilo em que você, na sua cabeça, está resolvido, então você não lembra mais. E Deus falou, como é que eu te levo de volta naquele lugar, para fazer você parar de ignorar o sepulcro que você construiu? Eu vou ter que fazer voltar muita gente na infância aqui. Eu vou ter que fazer voltar muita gente na adolescência aqui. Eu vou ter que fazer voltar algumas pessoas aqui no primeiro casamento. Eu vou ter que fazer algumas pessoas voltarem aqui na primeira igreja. Eu vou ter que fazer algumas pessoas voltarem aqui em vários lugares onde você nem lembra mais, onde enterrou. Você ficou com um endurecimento em você que você ignora. Você diz, eu não estou duro com nada. É? Deus sabe onde foi enterrado, onde você diz, não se fala mais nisso. Uma vez que nós erguemos um sepulcro, que a gente resolve a dor, temporariamente, of course. Questão resolvida, não se mexe mais aquilo. A alma descansa. Se há um lugar que a alma encontra descansa, é nos sepulcros. Ai, que bom que eu já enterrei aquilo. Misericórdia. E aí, você começa a desfrutar da paz do engano. Foi o que o Senhor falou comigo. A paz do engano é quando você diz para você mesmo, eu não tenho esse problema. Você diz assim, eu não tenho mais esse problema. E o Espírito Santo escutando aquilo, fala assim, como assim você não tem mais aquele? Eu não sinto mais, não me incomoda mais. Ah, é? Não incomoda porque você enterrou. Não incomoda porque está enterrado. E quer saber de uma coisa? O que Deus está dizendo é, vai voltar a incomodar, porque eu vou abrir aquele negócio. Porque não te incomoda mais e você esqueceu. E toda pessoa que está dormindo, acorda aí em nome de Jesus. Não é hora de você dormir, é hora de você ouvir a palavra de Deus. Presta atenção. Toda aquela pessoa que está dormindo a paz do engano, porque a tua alma está dizendo, está tudo bem, está resolvido, e Deus está dizendo, eu vou passar por aí, e quando eu assoprar, quem tiver no sepulcro, vai ter que sair, porque você não pode andar carregando morte por aí. Se alguém falar no assunto, você responde isso. Eu tive problema com isso aí, mas isso aí já está resolvido. Não há mais cura nisso aí. Nós somos adeptos de sepulcros. No entanto, nós adoramos um Deus vivo, carregando nossos caixões nas costas. A alma não quer remexer, mas Deus diz, não está resolvido, vamos desenterrar isso aí, vamos desenterrar esse negócio. E o que acontece com a paz do engano é que a alma encontra descanso nessa coisa que foi enterrada. E por que a alma tem tanta certeza que está resolvido? Justamente por isso, porque ela não sente mais a dor. Eu queria dizer para você que a alma fabrica a sua própria paz. No entanto, em Mateus 11, 29, Jesus diz assim, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu falei, não precisa não, eu já enterrei, já encontrei o meu alívio no meu sepulcro. Aquela situação já está resolvida, eu não mexo mais naquilo. O descanso do sepulcro leva a alma a dormir. Deixa eu te mostrar que é possível você dormir no meio de uma tempestade, porque Jonas, ele matou o chamado do Senhor. Vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. E aí o bendito ainda acha um navio que está indo justamente para onde ele quer ir. É incrível que o crente desobediente, ele acha o caminho para matar aquilo que Deus mandou ficar vivo. E Jonas falou na sua vida, eu não vou para Nínive,
eu achei esse navio, subi nele e estou indo para Tarsis. De repente vem uma tempestade no navio, não tem problema, eu vou resolver isso também, eu vou descer para o porão do navio. E no versículo 4 de Jonas, capítulo 1, diz que Jonas desceu, Deus enviou uma grande tempestade sobre o barco, mas Jonas desceu ao porão. Crente é assim, Deus está tentando acordar ele falou, não, eu vou descer mais para baixo. Meu sepulcro vai ser mais fundo, nem Deus vai me achar lá. E aí Jonas desce para o porão do navio, e a Bíblia diz que Jonas dormia um profundo sono. Explica para mim, como é que você dorme um profundo sono no meio de uma tempestade que está arrebentando um barco, os marinheiros estão todos desesperados lá em cima, clamando a Deus, e Jonas dormindo. E Deus falou para mim, é assim que muitos crentes estão. Eles abriram esse sepulcro, eles desceram lá para baixo, e eles disseram para mim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque é um lugar de descanso falso. Sabe por que a alma faz isso? Apenas para uma coisa, fugir da dor. Fugir da dor. Eu não consigo resolver, eu não tenho a resposta, eu enterro. Eu vou fugir dessa dor. Só que Deus não concorda com essas coisas. O Deus vivo que nós servimos não concorda com as mortes na nossa vida. Alguém fala comigo, o Deus vivo que eu sirvo não concorda com as mortes na minha vida. Alguém fecha os olhos e levanta uma das mãos ao Senhor. Eu quero proclamar que a revelação da morte que está em você venha sobre você. Eu sei que há vida em você em algumas áreas, mas há áreas em sua vida que estão mortas. Eu proclamo, desça uma revelação agora. Mostra os sepulcros, Senhor, a essa pessoa. Porque Tu és um Deus vivo que está vivo nessa manhã, nesse lugar. E Tu vieste aqui ressuscitar áreas mortas. Alguém entrega ao Senhor as áreas mortas da sua vida. Fala para Ele, Senhor, talvez eu nem sei que está morta, porque eu não sinto mais ela. Ela não mais dá sentimentos, ela não mais dá sinal de vida. Eu não sei mais onde ela está. Alguém clama nesse momento, por favor, olhos fechados nesse lugar. Alguém se humilha diante do Senhor e fala, me mostra as áreas mortas. Me mostra as áreas que eu me acostumei, para mim está resolvido, eu não vou mexer naquilo, eu não vou abrir a boca, eu não vou falar, eu não vou confessar, eu não vou resolver isso está resolvido, e Deus está dizendo, não está resolvido coisa nenhuma, eu vou abrir esse sepulcro. E Deus está aqui para nos revelar o que está morto em nossa vida, porque não é possível continuar adorando um Deus vivo e carregando as nossas coisas mortas. Olhe para mim, irmãos, por favor. Você veio à casa de Deus nessa manhã para receber vida, mas você não está muito sabendo que tipo de vida que é. Você quer uma vida que te continue sustentando onde você está, como você está. E Deus está dizendo, não é assim não. Não é assim como você está pensando, não. Você está achando que eu quero te dar vida só para você continuar carregando a morte? Não é essa vida que eu quero te dar, não. A vida que eu quero te dar vai ressuscitar uma coisa em você que você não quer que eu acorde, que eu ressuscite. Uma morte que você selou, que você colocou dentro de um sepulcro. Você sabe, eu não fui lá no texto ainda que eu li originalmente, mas eu vou chegar nele daqui a pouquinho. Quando você ergue um sepulcro, você passa a conviver com ele. Quando você prega, o sepulcro está com você. Quando você canta, o sepulcro está com você. Quando você ora a partir do sepulcro. Quando você ministra, Gente, o que tem de gente ministrando a partir das áreas mortas da sua vida. Não é só porque você está na frente, está no púlpito, está num grupo, e está dando uma aula no grupo pequeno que você está vivo. Não é só porque você levou a palavra no grupo pequeno que você está vivo. Não é só porque você é o líder de um departamento que você está vivo. Deus está vendo a morte que sai pela sua boca quando você fala. Porque nós não falamos do que nós aprendemos, nós distribuímos o que nós somos. E se você está morto, a morte sempre vai sair de você para os outros. Porque quando você convive com o sepulcro, ele sai no seu casamento, ele aparece no seu trabalho, ele aparece no seu ministério e ele aparece nos seus relacionamentos. A morte está lá, o desânimo está lá, a desconfiança está lá, a sujeira está lá.
O sepulcro que você ergueu passa a fazer parte da sua vida, está no seu falar, no seu sentir, no seu pensar. Você não abandona o sepulcro porque ele resolveu um problema para você. Qual o problema que ele resolveu? Ele resolveu o problema da dor. Ele deu um descanso para a sua alma. E você não quer abrir mão desse descanso, quando na verdade você tinha que achar o descanso em Jesus, o ressuscitador. Sabe o que o sepulcro faz? Ele resolve o problema da humilhação. Aquela área que te humilhava, você enterrou. Isso aqui vai ficar enterrado, porque isso aqui me humilha toda vez. Aquilo que fazia você chorar, você enterrou. Incrível. Nós realmente não conseguimos ressuscitar as coisas que morrem. Por isso que a gente enterra. A única pessoa que ressuscita os sonhos da nossa vida é Jesus. A única pessoa que ressuscita os casamentos da nossa vida é Jesus. A única pessoa que ressuscita os ministérios da nossa vida é Jesus. A única pessoa que ressuscita a esperança, a fé, a pureza e a comunhão é Jesus. Mas antes de ir para Ele, a gente enterra. Porque a gente precisa se livrar da dor. O sepulcro é importante para nós porque ele resolve esse problema da vergonha. Aquilo que me envergonhava, eu coloco lá. Aquilo que me humilhava, eu coloco lá. Aquilo que o diabo me chantageava, em vez de eu levar para Jesus, eu coloco naquele lugar. E aí, você passa a fazer isso que Jesus falou aqui em Mateus 23. Especificamente no versículo 29, você passa a fazer isso aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais os sepulcros dos justos e adornais os monumentos dos justos. Em outras palavras, para você adorar a Deus, para você continuar servindo a Deus com essa morte, você coloca um enfeitezinho lá, você adorna o sepulcro, para o sepulcro não ficar muito feio, para ele não ficar muito assustador. Sempre que você visita aquela área, você ora, mas as suas orações é um adornar do sepulcro. Você pinta ele, você começa a enfeitar ele, você põe uma florzinha lá, porque você diz: eu não posso ressuscitar, mas eu posso declarar: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha adoração. É assim que eu ornamento os sepulcros. É assim que eu cuido da minha morte. Eu uso a minha oração, eu uso a minha vida com Deus para proteger. E o sepulcro vai ficando bonitinho, porque toda vez que você vem, você traz uma nova oferta. Você traz uma nova oferta. Você traz uma florzinha. Você traz. Sabe quando você está caiando o sepulcro? Caiar é pintar. Caiar é dizer: isso aqui é uma edificação, isso aqui, a solução para aquele problema foi eu matar, a solução foi não falar mais com aquela pessoa, a solução, mas eu amo ela, eu não falo com ela, mas eu amo ela, Deus sabe, você vai adornando, vai ficando bonitinho, você vai adornando. No longo da vida espiritual, você traz oferendas que você oferece para a morte que está na sua vida. Deus está dizendo: eu não te chamei para edificar sepulcro, eu não te chamei para caiar sepulcro, eu não te chamei para enfeitar sepulcro, eu não te chamei para justificar. Sabe o que é essa oferenda aqui? É você justificar aquela morte. Você dizer: não, quer saber? Eu estou bem. Eu não sinto nada, não. Preocupa comigo, não. Eu não sinto mais nada, não. Eu estou bem. Aí você vai lá e põe uma florzinha. Você vai pondo a florzinha lá. Você vai achando que Deus está concordando com essa beleza. Você está achando que Deus está concordando com a sua justificativa de você adornar. Olha o versículo 29. Vocês edificam os sepulcros e adornam. Você pode imaginar um fariseu com a vassourinha lá, limpando o sepulcro? Quem é esse aqui? Não, esse aqui é o fulano de tal, que nossos pais mataram,
né? Ele tinha a palavra de Deus, mas eles mataram. Então nós viemos aqui, colocamos esse mármore. Olha como é bonito esse mármore. Olha como é branquinho esse mármore. O que você está fazendo? Eu estou adornando, eu estou concordando com a morte que está aqui. Eu estou dizendo, não tem mais jeito de ressuscitar, isso aqui está morto mesmo, não é? Nós adoramos o Deus de Israel, o Deus vivo, mas olha só, nós adornamos os sepulcros dos justos. O Espírito Santo falou para mim assim: que história é essa de adornar sepulcro? Que história é essa de dizer, eu já fiz aquela libertação? Não, às vezes eu pergunto para uma pessoa sobre libertação, eu falo, não, eu já orei anos atrás, eu já resolvi isso. Os demônios estão tudo lá, prendendo tudo, amarrando tudo. Não, eu já orei, eu já resolvi isso. Deus já resolveu essa situação. A vida está morta, a área continua morta, não há fruto, não há vida lá, mas ela está dizendo, não, eu já resolvi. Eu sei o que tu resolveu. Tu ergueu um sepulcro. Tu resolveu as coisas pela metade. Tu colocou uma capa naquilo e tu continua servindo a Deus com a morte nos cultos. E sabe por que Deus não entrou lá? Porque o sepulcro está bem edificadinho e você adorna ele. Você não pode negar que morreu, mas você pinta para não ficar tão assustador, tão horroroso. Como é pintar um sepulcro? É dizer, Deus deu, Deus tomou. Pintar um sepulcro é triunfante me dizer, eu perdi, mas eu superei. Deus é maior, Deus tem muito mais para me dar. É incrível como os crentes justificam as perdas. É incrível como os crentes justificam as mortes que entraram Ei, nós precisamos parar de ser adeptos da morte. Nós precisamos parar de justificar o que o diabo fez em nossa vida por causa dos pecados de nossa família, por causa dos nossos pecados. Nós precisamos parar de justificar o que o ladrão levou. Nós precisamos chegar para Deus e dizer, chega de morte na minha vida, chega de sepulcro na minha vida, chega de perda. Alguém tem que se levantar com o espírito de vida e dizer, chega. Alguém tem que dizer para Deus, destrói os sepulcros que eu edifiquei, tira essa paz enganosa da minha alma, onde eu descansei, resolve as coisas na profundidade da... Come on, church! Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Também não estou me importando se vou ver um dia. Come on. Eu não estou brincando com a morte nessa manhã. Eu estou confrontando a morte nessa manhã. Eu estou dizendo, levanta. Come on, levanta desse lugar. Levanta desse lugar. Mostra para Deus que você é adepto da vida. Mostra para Deus que você é adepto da vida. Você diz que quer vida. Você diz que quer o Deus da glória em você. Que Deus da glória é esse que caminha com os sepulcros? Que Deus da glória é esse que ajuda você a pintar o sepulcro? Que Deus da glória é esse? Esse não é o Deus que eu conheço. Sepulcro não é uma coisa fácil de enfrentar. O que está lá dentro eu não quero que saia para fora. Mas Deus está dizendo, tira a pedra. Tira a pedra. E aqui está a razão porque as pessoas vivem mortas na igreja. Não tem coragem de enfrentar a morte da sua vida, a vergonha, a sujeira, aquilo que cheira mal. Não conte com Deus para trazer vida num sepulcro que você não abre. Não conte com Deus para trazer vida num sepulcro que todo ano você vai lá e pinta de novo. Não conte com Deus para trazer vida numa área em que você enfeita com justificativas esfarrapadas da alma humana e você diz, isso está resolvido. Não conte com o Deus que ressuscita, o Deus da vida, o Deus que é glorioso, o Deus que está cheio de majestade. Não conte com Ele, porque Ele está falando, em menos que você tenha coragem de enfrentar essa morte. Até nas orações você justifica a sua morte. Aos fariseus parecia piedade, ornamental. Eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Você acha? Que eles achavam que estavam fazendo uma coisa ruim?
Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, que caiais os sepulcros e ornamentais os sepulcros dos justos. Eles achavam que essa era uma forma de adoração. Chorar, lamentar, reclamar e viver a morte seguindo Jesus. Explica para mim. Como é que você vive a morte seguindo um homem que todo morto que ele encontrou, ele ressuscitou? Ele vai saindo da cidade com a multidão. Ele vai entrando na cidade, na verdade, e saindo da cidade uma multidão com um caixão, o filho da viúva de Naim. Jesus falou: a morte está vindo ao meu encontro? Pode vir. A morte nunca permanece a mesma depois do encontro com Jesus. No meio daquele caminho, aquela mãe recebe o filho de volta. Deus está perguntando para você assim: quantas vezes você já veio no culto? Quantas vezes você já veio nas igrejas? Você entra morto e sai morto. Você não encontra Jesus lá, você encontra o povo lá. Do jeitinho que você entra morto, você sai morto. Nem coragem de abrir a boca você tem, porque você está morto. Deus está confrontando a morte do seu povo. Deus está dizendo: vocês são adeptos da vida? Ou adeptos da... Vocês estão tão acostumados a conviver com as coisas ruins, que não podem resolver, que vocês enterram. Sua oração deve ser: Senhor, me arrependo dos sepulcros que eu ergui na minha vida e nem estou sabendo. As coisas que eu escondi porque são vergonhosas, elas me humilham. Em vez de aprender a levar o fardo para Jesus, que Ele falou: traz para mim que eu darei alívio. Não, você cava um sepulcro em terra. Jesus falou: você está fazendo errado. A paz que eu quero te dar não é essa. A paz que eu quero te dar é de resolver. A mensagem é simples, mas ela é desafiadora, porque se não for coragem, você não vai. Tem ornamentar o sepulcro é desistir de que aquilo vai viver. Sabe quando você fala assim: isso aí não tem mais jeito não. Aliás, eu já aprendi a conviver com ele. Quem te ensinou isso? Quem te deu a ideia de você conviver com a situação do jeito que ela está? Não, eu nem reclamo mais. Eu nem falo mais nada. Eu nem oro mais por isso. Olha, eu nem oro mais por isso. Porque para mim não tem jeito mesmo. É melhor esperar Jesus voltar. E aí você vai ornamentando o sepulcro. E você vai justificando a morte. O Senhor não pode ressuscitar uma coisa que a gente protege. Até quando nós vamos levar a morte para a nossa cama de dormir? Levar ela para o trabalho quando levantar? Para o casamento? Para o ministério? Para a igreja? E se der o microfone, leva ela para o púlpito. Porque afinal de contas eu continuo morto. Eu não tenho a vida de Jesus. A palavra, ele falou: o que crê em mim, como diz as escrituras, não como as igrejas dizem por aí. O que crê em mim, aquele que crê em mim, como diz a escritura, é um crer diferente. Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou cansado de conviver com um crente morto dentro da igreja. O crente morto, a pessoa morta no bar, eu não reclamo dela ficar morta, não tem vida lá. A pessoa morta na sala de jogo, em qualquer que seja o lugar, eu não posso reclamar de ela não ser. Mas a pessoa morta dentro da igreja, dentro de um altar, que está saindo águas vivas daqui, que está correndo águas vivas e se espalhando pelos bancos e entrando por aí, por todos os lugares onde você está, tem uma água viva, tem um rio que por onde o rio passar, tudo que passar no rio vai viver, e você continua morto. Não faz sentido. Come on. Alguém tem que odiar a morte nesse lugar. Esse não é um lugar de concordar com a morte, esse é um lugar de ressuscitar o que está morto. Come on, church. Eu quero ler Ezequiel 37, porque o Senhor prometeu fazer uma coisa. Ele prometeu abrir as nossas sepulturas. Ezequiel 37, versículo 12.
Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei para a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fazer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei vocês na sua terra e sabereis que eu sou o Senhor. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Você sabe, a morte que o Senhor mandou pregar nessa manhã é a morte do coração. Irmão, eu já vou chamar vocês para orar, mas pensa um pouquinho aí, aonde você está, a morte do coração. Quantas vezes o seu coração morreu e em quantas áreas ele continua morto? Ele está batendo, sua pressão está boa, mas tem muitas áreas mortas aí dentro. Áreas mortas do nosso coração que nunca foram visitadas por Jesus, que nunca foram avivadas por Jesus. O crente volta a ler a Bíblia quando Deus põe vida no coração dele. O crente tem uma vida de oração quando tem vida no coração. Corações mortos não buscam a presença de Deus. Corações mortos não têm interesse pela palavra de Deus. Corações mortos, o culto é um fastio, o culto é um peso. Corações mortos não têm força na boca para adorar o Senhor, não tem força para fazer nada, porque a morte está dentro, a morte está. Você precisa trazer o teu coração diante do altar nessa manhã e dizer: toda a morte que está no meu coração, tudo aquilo que eu aceitei, o problema não é morrer, o problema é fazer um sepulcrozinho, caiar, pintar, botar florzinha e dizer para Jesus: isso aqui está resolvido. Jesus está dizendo: eu vou desresolver aquilo que você resolveu, porque se eu não desresolver, eu não posso ressuscitar. Tirai a pedra. Deus não admira essa devoção de florzinha, de pintura. Ele está dizendo: quebra isso aí, tira para fora o que está aí dentro, desfaz essa lamentação, desfaz esse negócio. Eu não quero beleza nisso aqui, eu não quero que a morte pareça uma coisa bela na minha igreja, eu não quero que você adore a morte, eu quero que você saia dessa vida, se levante e diga: chega. Você fica justificando, você fica colocando florzinha, você fica dizendo: Deus vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito. Deus nunca deu um jeito porque você enterrou. Deus não vai dar jeito naquilo que você enterra. Você precisa ter coragem de trazer suas mortes ao Senhor, trazer seus sepulcros ao Senhor. Trabalha na porta, trabalha no berçário, trabalha no estacionamento, trabalha no grupo das mulheres. Morto. Vou pegar os obreiros mortos dessa igreja. Vou pegar porque eu sou um pastor vivo. Só que eu estou olhando no rosto e eu vejo a morte. Eu olho no rosto assim, ó. Eu não falo nada, mas eu estou vendo a morte. Eu falo: Senhor, o que eu vou fazer dessa criatura? E Deus diz: dá mais um tempinho para ver se acorda. Dá mais um tempinho para ver se ressuscita. Você não pode ser um obreiro morto, liderando o povo da casa de Deus, passando a sua morte para eles. Há uma morte dentro de você que você não admite, você não abre a boca, você não fala, porque abrir a boca é abrir o sepulcro, abrir a boca é falar da sujeira, abrir a boca é desenterrar a morte que te matou, que te mantém distante, que te mantém por lá, pelos cantos. Por que você fica por lá? Por causa do sepulcro que está dentro. Deus falou para mim: prega a mensagem, prega isso que eu te falei, porque algum dia eu vou mudar a mensagem, mas por enquanto eu ainda estou tentando ressuscitar uma igreja morta, por enquanto eu ainda estou tentando levantar um povo que está morto. Prega o que eu estou te mandando pregar, porque eu não fiz a minha obra completa ainda. A glória que eu quero trazer tem que ter um povo vivo para receber. Eu não levo glória em onde está morto. Estou ofendido, estou entristecido. Continua botando a florzinha lá na sua morte. Continua justificando o seu sepulcro. Jesus veio para tirar os Lázaros. Ele veio para tirar a paz. Quando se abre um sepulcro, as pessoas põem a mão no nariz, porque a coisa suja vai vir para fora. Mas Jesus falou assim: se você não tiver coragem
para tirar a pedra, não verá a glória de Deus. Sabe, eu vou fechar o meu esboço aqui. Eu vou dizer para você como é que Deus abre sepulcros. Você começa a orar por você. Você começa a pedir vida. E você começa a pedir para o Senhor desenterrar tudo que está escondido desde a infância. As mortes foram muitas na vida de muitas pessoas aqui. Você veio para a igreja com elas, mas não resolveu todas elas. Você resolveu algumas coisas. Tem alguma vida em você. Você está respirando. Mas sabe aquela pessoa que está respirando pelo oxigênio? Diga assim, está viva em Cristo. Mas não levanta da cama. Não levanta porque está quase morrendo. Tipo assim, está respirando pela máquina. Não tem pulmão suficiente, não tem vida para respirar por si só. Se a pastora já não chega lá com oxigeninho, está morrendo. Se o pastor não chega lá com oxigêniozinho para orar, não, já estava dizendo, mas já querem sair da igreja de novo. Está morrendo. Que vida é essa? Que tipo de vida é essa? Parece que a morte prevalece na vida das pessoas do que a vida. Jesus falou, vim para que tenham vida, e vida com abundância, vida com abundância, vida com abundância. Que vida é essa que está sendo entulhada pelas nossas mortes? Look, o casamento de alguém aqui morreu. A alegria de alguém aqui morreu. O prazer de alguém aqui morreu. A confiança no coração de alguém aqui morreu. Você tem que admitir a morte que está dentro de você. Vamos ficar de pé. Tem gente dormindo, ouvindo a mensagem dessa e dormindo. Fica de pé, por favor. Estou combatendo a morte nessa manhã. Estou combatendo a morte espiritual nessa manhã. E sabe onde ela está? No coração. No coração. E Deus está dizendo, eu quero ressuscitar. Você pode vir ao altar ao som dessa música. Morte, estou te dando uma ordem. Sai pelas portas nessa manhã. Vai embora. Toda morte que foi enterrada, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Eu assopro a vida de Deus sobre você nesse lugar. Eu assopro a vida de Deus sobre você nesse lugar.
renuncio à morte. No meu coração. Eu sopro a vida de Deus em você nessa manhã. Come on, church. Come on, church. Eu assopro a vida de Deus em você. Há uma vida fluindo de dentro de mim. Porque eu tenho levado os meus sepulcros ao Senhor e Ele tem desenterrado todos eles. Eu tenho levado os meus sepulcros a Deus, Ele tem desenterrado, Ele tem ressuscitado. Alguém diz: eu renuncio à morte. Toda a área que morreu. Fala para ele assim: Jesus, Tu és a vida. Eu não posso te servir carregando essa morte. Então continua aí, porque o anjo do Senhor está trabalhando aqui nesse lugar, e o anjo da vida está trabalhando nesse lugar, está trabalhando assim. Deus está trabalhando nesse lugar. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Não tem como você servir ao Senhor morto. É por isso que Deus permite as tribulações. É por isso que Deus permite as situações chegarem a você. Sabe por quê? Porque Ele tem que tocar onde você não quer tocar. Aí você não entende porque você não sai daquela situação. Deus está falando, porque você não vem resolver o que eu estou tentando resolver. Então não adianta fugir. Hoje o Senhor está falando, confronta e traz para mim. Confronta e traz para mim. Esses pastores que estão aqui são pastores que estão diante do Senhor, trazendo os sepulcros da própria vida. Eu não sei você, eu não aceito viver com Deus eterno, com uma vida diferente daquilo que Ele prometeu. Que vida é abundante é essa que você não vive? Nas finanças, no casamento, que vida é essa que você lê na palavra, mas ela não é realidade na sua vida? Como assim? Hoje é o dia de você abrir o seu sepulcro. Jesus chegou para Marta e Maria: me leva lá. Me leva lá. Jesus não vai sozinho, não. Ele quer ir com você. Ele quer tomar você pela mão e ir com você no lugar, mas Ele precisa que você traga para Ele. Qual é a área? É seu casamento? É suas finanças? É sua vida sentimental que morreu? É sua alegria? O que está quebrado? O que está faltando hoje? Cada um de nós aqui, não tem uma pessoa aqui nessa manhã que não tem uma área morta. Por que nós viemos à casa de Deus? Porque nós precisamos de vida. Porque nós estamos aqui porque nós reclamamos a vida. Se nós estamos aqui, nós tomamos a ceia novamente, é porque nós precisamos de vida. Eu não sei quais as áreas você precisa de vida, mas a vida está aqui essa manhã. A vida está aqui essa manhã, mas a vida só vai chegar lá onde você levar. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que andei com o espírito da morte. Conheço a morte. Conheço a dor da frieza da morte. Porque a morte entrou muito cedo na minha vida. Deixa eu te falar. A morte entrou muito cedo nos problemas que eu passei dentro da minha casa, na violência que eu vi na minha casa. Eu cresci com medo da morte. E eu abri a porta da morte muito cedo, porque eu pensei que eu ia morrer. Só que eu cresci com a morte. Eu me casei com a morte. Eu trouxe a morte para o meu casamento. Até o dia que o Senhor, Ele me acordou. Quando meu filho nasceu, eu estava com ele nos braços, e aquela voz que está às vezes em muitas cabeças aqui, que fala assim: joga essa criança lá embaixo.
É aquela voz que quando você está dirigindo e diz assim: porque você não acaba com tudo, porque você não enfia esse carro na parede. Essa é a voz da morte, que fala muito na sua cabeça, porque você não tira a sua vida, porque você não toma aquele remédio, porque você não morre. Essa é a voz da morte. E eu bato o olho, eu conheço o espírito da morte, porque eu caminhei com ele. E tem muitos aqui que estão com a morte. Só que o Senhor está confrontando a sua morte hoje. Aquele que confessa recebe a misericórdia. Porque quem tem vida tem um olhar alegre. Quem tem vida tem ânimo. Sabe por que você não levanta a cabeça? Por que você anda assim, ó? Porque a morte está aí. Feche os seus olhos. Halai vianarashumi andaramanarasaia. Irimantu nibiassoremantu narahai ekiassorebehai. Confessa ela ao Senhor. Confessa. Confessa os sepulcros. A vida financeira numa miséria, quebrada, sem alegria, sem esperança. A vida sentimental destruída. Relacionamentos destruídos. Esse é o poder de Satanás, para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus que está aqui, ele falou: eu vim para dar vida. Eu vim para dar vida. E outra coisa, dar com abundância. Não é pouquinho não. O que eu tenho para te dar é muito maior. É muito maior. Então eu quero que você comece a orar nessa manhã. Comece a apresentar a sua própria vida. Comece a apresentar o seu próprio coração. Porque hoje, muitas pessoas nesse lugar, eu profetizo que vai ser liberta. Porque não tem como Deus lançar uma palavra dessa e permanecer você e eu do mesmo jeito. Eu quero que abra o meio aqui. Sabe por quê? Porque vai vir aqui pessoas que realmente entenderam. Eu sei que você já está aqui no altar, você está trazendo. Só que hoje o apelo é diferente. Você que sabe que precisa da vida e que você realmente não aceita mais viver do jeito que você está vivendo. Hoje você quer o toque de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e vem. Aí a igreja orando. Eu quero os obreiros aqui. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Eu quero os obreiros só aqui, porque nós vamos orar. Elevanto nibiando romoshnaraia. Tiramanto ribiassuri andarai. O Deus da vida está aqui. Ele está abrindo túmulos esta manhã. Deixa eu falar que o Senhor abriu na minha vida. Eu até compartilhei com algumas irmãs. Esses dias para trás, o Senhor me entregou algo que doeu muito. Porque dói. Quando o Senhor me entregou o espírito da vergonha. Quantas situações que você passou na sua vida que te envergonhou? Quantas situações eu passei muita vergonha na minha casa. Só que essa vergonha, ela veio. Só que o meu Jesus, ele olhou para o meu sepulcro. Antigo. Sabe por quê? Eu estou com 50 anos. E ele estava lá quietinho. Só que ele diz assim: chega. Ele falou: chega, porque eu vou botar a minha mão aí. Nunca mais você vai sentir vergonha, porque eu arranco a vergonha, eu arranco a humilhação, eu arranco as memórias de dor da sua mente hoje.
aquilo que te paralisou, aquilo que te travou, hoje eu estou arrancando. Ei, o Deus que arranca a vergonha é o Deus que arranca qualquer outra humilhação, é o Deus que arranca qualquer outra dor, mas você precisa trazer para Ele. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Quantas coisas a gente pensa que já resolveu, aí Deus tem que provocar. Deus tem que provocar. Às vezes você pensa que a tribulação que você está passando é só uma provocação dele para te mover e te arrancar deste lugar. Eu quero que você aprenda a olhar as fases da sua vida com os olhos de Jesus. Porque quando você começa a olhar, eu estava na minha janela olhando a neve, tudo tão branquinho, e eu vi um passarinho na árvore e o Senhor falou assim: aprenda a olhar a beleza de cada estação. Você está vivendo o inverno espiritual, aprenda a olhar a beleza da estação que eu estou te levando. Porque não é o frio, você não pode olhar o frio, você tem que olhar a beleza daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Você tem que olhar que a mão do Senhor está passando com você nessa fase, para te moldar, para te transformar, para você não permanecer como você está. Feche os seus olhos, porque nós vamos orar. Que antes de nós orarmos por essas mortes que vieram aqui, o Senhor pediu para a gente orar primeiro pela vida espiritual, pessoas que querem reconectar com Deus, porque as outras áreas não vão ser curadas se o seu relacionamento com Deus não for curado. Então eu sei que já tem pessoas aqui no meio, mas eu queria que essas pessoas viessem mais para cá. Tem um espaço aqui para vida espiritual, voltar para Jesus, reconciliar aqui, dizer, eu vou reconectar. Não adianta você querer curar qualquer área sem reconectar com Jesus primeiro. Ele é a vida, Ele é a fonte da vida. Se você está desviado, se você está fora da casa de Deus, se você está desanimado, ou qualquer o termo que você quer usar, primeiro você tem que reatar com o Senhor. Alguém para vir reatar com o Senhor aqui, ó. Aleluia. Mais alguém, acompanha, aproveita que alguém já veio para você vir também. Come on, alguém precisa reatar com o Senhor. Tá vindo mais alguém, abre o caminho para as pessoas passarem, abre o caminho. Renovar a aliança com o Senhor, Aleluia. Come on, você que está vendo as pessoas virem, vem também, come on. Aleluia. Jesus é a vida, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses irmãos estão reconectando a sua aliança com Jesus, o fonte da vida. Ele é o ressuscitador dos sepulcros nessa manhã. Você vai dizer para Ele, eu te devolvo a minha vida de novo, eu renovo a minha aliança contigo de novo. Come on, gente, mais alguém. Obrigada, Deus. Come on, você tem que vencer essa morte que afasta você da casa de Deus. Come on. Aleluia. Você vai levar a morte para casa? Você vai levar a morte para casa. Oh, glória. Não acredito que você vai fazer isso. Obrigado, Deus. Deus está reconectando pessoas. Abre o caminho que as pessoas estão vindo aqui para reconectar com o Senhor. Come on, people. O Espírito de Deus está ressuscitando relacionamentos nesse lugar. É Jesus o ressuscitador. Não é o pastor, é Jesus o ressuscitador nesse lugar. Obrigada, Deus. Jesus vai trazendo a tua vida nesses irmãos e irmãs que vieram aqui no altar reconectar contigo. Eu proclamo agora, eu declaro agora que esses ramos estão sendo religados na videira. Estão sendo religados na videira agora. Cada um desses ramos vão receber de volta a seiva que vai voltar a fluir na vida deles agora, a seiva de Jesus. Porque todo ramo cortado da videira ele vai secar. Mas aquele que reconecta vai receber vida novamente. Senhor, eu abençoo você. Você diz comigo, Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. A fonte da vida. Então Jesus agora está me dando vida novamente. Declare, o seu relacionamento está renovado com o Senhor hoje. Está renovado, está reconectado na videira hoje. A vida vai voltar a fluir de você nesta manhã. E a pastora vai continuar agora fazendo as orações. Quero convidar os obreiros, nós vamos ministrar a vida. Nós vamos ministrar a vida, então você aproveita
Porque nós vamos concordar. Cada obreiro vai estar orando por você, concordando com a vida. E aquilo que você precisa essa manhã, Deus vai fazer. Vai ter cura aqui. Demônios vão sair gritando deste lugar. Porque hoje Jesus desceu no culto para dizer que não vai ter mais culto fúnebre. Para que a vida entra, a saúde entra, o ânimo entra, a força entra. Hoje eu declaro sobre você. Vai recebendo vida aí enquanto nós vamos descer para adorar.